E já que o assunto hoje é cerveja e churrasco, nós convidamos para um papo a nutricionista Gabriela Tavares de Oliveira, que já está aqui comigo, né, respeitando todas as regras de distanciamento. Gabriela, churrasco, cerveja, né? Todo brasileiro, a maioria dos brasileiros gosta disso, né? Mas a gente tem que cuidar com essas misturas, com excesso, né? Vamos começar com as principais orientações, principalmente nisso que a gente falou agora, né? Mostramos cerveja e churrasco. Boa tarde. Boa tarde, Fabiana. Boa tarde a todos. Realmente, a proteína realmente está no nosso dia a dia, ela tem um papel fundamental na nossa alimentação, porém, o excesso, a forma de preparo, muitas vezes quando vai adicionar algum outro tipo de gordura, até mesmo a fumaça, a gente sabe hoje em dia que tem aí, acaba gerando algumas substâncias tóxicas para o nosso organismo, né? Então, assim, a carne vermelha, principalmente do churrasco, ela tem seus benefícios por ter minerais como ferro, zinco, selênio, porém o próprio INCA, por exemplo, que é o Instituto do Câncer, ele recomenda que esse consumo de carne vermelha não ultrapasse 500 gramas na semana, né? Então, 500 gramas a gente pode aí estar consumindo e fazendo um rodízio de carnes com carnes brancas, por exemplo, né? Uhum. Pois é. Tu trabalhas há muito tempo aqui na região? Sim. Então, pois é. Como é que é esse consumo aqui na região? Porque a gente sabe, né, que o churrasco sempre tem aqui, carne vermelha sempre tem aqui. Tem alguma pesquisa que mostra que na nossa região o consumo é muito mais elevado do que esse recomendado? Com certeza. Isso é cultural, né, nas nossas famílias e antepassados. Então, muitas vezes a gente percebe que esse hábito começa muitas vezes na sexta-feira, termina no domingo, né? Então, acaba ultrapassando, sim, essa quantidade recomendada, né, de carne vermelha. Então, se a gente pensar 500 gramas de carne vermelha, a gente poderia estar recomendando aí um consumo de 2 a 3 vezes por semana, né? E poderia, sim, nos outros dias da semana estar incluindo, por exemplo, peixe, que é uma carne um pouco mais leve, uma digestão um pouquinho mais fácil, rica em ômega 3 também, né? Então, o equilíbrio sempre é a melhor opção. Gabriela, e para quem assim não consegue evitar as carnes, né? Você falou do rodízio, então, quais as outras formas, né, para continuar comendo carne, mas que não tenha, né, nenhum prejuízo aí para a saúde? A recomendação é que faça, então, carnes um pouco mais cozidas, assadas, que não vai ter um acréscimo aí de outros tipos de gordura que acaba deixando esse preparo, essa carne menos saudável, né? E acabando ter um acréscimo de gordura saturada, que é a gordura que não é legal para a nossa saúde, para o nosso organismo. E cuidar também a questão dos aditivos, do processamento, carnes defumadas, que vão temperos aí com excesso de sódio, de nitritos, nitratos, enfim, né? Então, os embutidos, de forma geral, também deve se evitar. E os acompanhamentos, né? A gente falou da cerveja e você falou agora de nitrito, nitrato, a gente sabe que o salame, né? Sim. Então, assim, às vezes tem uma junção de coisas que podem fazer mal, que a gente tem que observar, é isso, né? Isso. Então, como eu falei, né, o equilíbrio é tudo. Se o churrasco, a carne, enfim, é muito importante estar no seu dia a dia, no seu prato, então que nesse prato também tenha porções de legumes, de verduras, que vão ter as fibras, um carboidrato de boa qualidade, né? A própria cerveja que todo mundo gosta, a gente sabe que ele tem glúten, né? Então, talvez escolher, eu vou pela cervejinha hoje e vou deixar o pãozinho de lado. Vou preferir, então, por uma batata, uma mandioca, que é um carboidrato de uma qualidade melhor, né? E fazendo essas escolhas no dia a dia, a gente consegue, sim, deixar essa refeição um pouco mais equilibrada. Tem algum paciente, alguém que você já atendeu, assim, que, tipo, não comia outra carne que não fosse vermelha, e aí como é que faz, né, para ir mudando um pouquinho esse hábito, assim, porque não deve ser fácil, né? Realmente, tudo que é hábito é um pouquinho mais difícil de mudar, porém, eu sempre oriento a diminuir um pouco a frequência, se comia todos os dias, vai espaçando um pouco mais, incluindo outros tipos também, o próprio ovos, né, outras fontes de proteína também são interessantes estar incluindo, porque a recomendação diária de proteína em média 70 gramas por dia, né? Pensando numa pessoa que tem uma dieta de 2.000 calorias. Porém, dessas 70 gramas, não necessariamente é de proteína animal, né? Deve ser da proteína animal. Pode sim e deve estar incluindo proteínas vegetais como feijões, lentilha, ervilha, grão de bico, algumas leguminosas também, que são fontes de proteína, né? Então, para deixar isso mais equilibrado e ir mesclando um pouquinho para diminuir esse consumo. Gabriela, quando a gente fala de carne, a gente logo lembra da vermelha, mas tem as outras, né? Tem as carnes Sim. brancas, tem ave, tem peixe. E nessas outras carnes também, o excesso também pode fazer mal?
Pode, porque é proteína, né? Então, que nem eu falei, essa recomendação de proteína, ela é individual. Existe essa média, que eu falei de 70 gramas, só que, por exemplo, uma pessoa de 70 quilos, 1,80 m vai ter uma recomendação, uma pessoa de 1,55 m e 50 quilos vai ter outra. Então, o excesso de proteína, ele pode sim ser prejudicial, né? E não somente pela proteína, pela própria gordura da carne também, né? A gordura do peixe, por exemplo, em excesso, ela pode levar aos níveis de colesterol também, né? Então, ela tem uma proporção aí de ômega 3, ômega 6 legal, interessante, né? Mas tem outras questões que a gente tem que cuidar. Alguns peixes, por exemplo, né? A gente sabe que os peixes são ótimos na nossa alimentação, mas eles podem ser contaminados, por exemplo, com mercúrio. Né? E o mercúrio é um metal tóxico, então dependendo da quantidade, a frequência que é feita, também pode ser maléfico à saúde, né? E aí eu comentei contigo das correntes, né? Tem gente que defende carne, tem gente que não come, e por outro lado tem gente que não come e também tem que cuidar, né, Gabriela? Sim, a falta com de qualquer tipo de carne, né? Tem que ser feito um planejamento, porque precisa suprir essas necessidades, né? Com certeza. Entre os nutrientes essenciais aí da carne, a gente destaca, então, o ferro, vitamina B12 e zinco, né? Que são os principais. A vitamina B12, por exemplo, a gente só encontra em fontes animais. A gente não encontra em fontes vegetais. Então, as pessoas que, por algum motivo, né, não consomem carne ou estão impossibilitadas de comer carne, elas devem ter um acompanhamento mais de perto, né? Fazer esse planejamento alimentar individualizado e pensar assim numa suplementação para evitar então carências, né, alguma possível carência nutricional, que a B12 ela está envolvida aí no cognitivo, na memória, na imunidade. Para crianças, né, crianças e gestantes, por exemplo, elas têm uma necessidade maior de B12 e ferro, que a gente encontra principalmente nas carnes, nas proteínas animais, né, em geral. Então, por isso que é importante, sim, é possível, né, super possível excluir ou não fazer o consumo de carne, porém tem que ter, sim, esse acompanhamento para não ter deficiência. Porque a carne tem a sua função, né? Por outro lado, tem alguém que não pode comer carne, Gabriela? Porque eu já ouvi na fila do supermercado, do açougue, assim, uma senhorinha dizer: eu não posso, meu marido tem problema no coração, ele não pode comer carne vermelha. Isso é verdade? Talvez, né, vai de paciente para paciente, como é que funciona? A carne vermelha, como eu falei, ela tem um percentual de gordura saturada muito maior que as carnes brancas, por exemplo, né? Então, pessoas que têm algum problema cardíaco, um risco cardiovascular um pouco maior, realmente o consumo ele deve sim ser bem limitado, né? Com orientação, enfim, então preferindo outras fontes. Alguns pacientes renais crônicos, por exemplo, que tem que ter um acompanhamento para reduzir a questão da proteína, né? Que acaba interferindo na função renal, por exemplo, também tem que diminuir muito esse consumo. Então, depende, né? Pessoas que às vezes têm um problema de mastigação, então tem várias situações aí que a pessoa realmente não pode, né? Mas certamente vai ter acompanhamento e vai ser bem orientado para não deixar faltar nada. É isso aí, tudo como você falou, né? A Gabriela frisou bastante aqui. Tem que ter o equilíbrio de tudo, né? De tudo. Pode comer, mas não pode ser em excesso, né? Para quem não come, tem que tentar repor também. Gabriela, muito obrigada por ter vindo com a gente. Imagina, né? eu que agradeço. Boa semana para você. Igualmente, Até a a próxima. Até.